vídeo eu vou te contar como foi a minha experiência de desaparecer por um ano. O que aconteceu exatamente na minha vida, se valeu a pena, se teve algumas consequências negativas. E eu quero começar contextualizando o motivo do porquê eu escolhi desaparecer. Primeiro, antes disso, antes de vir esse ano que eu desapareci, eu vivi 1 ano e 7 meses desempregada, sem um trabalho fixo, sem uma renda fixa. E foi um momento da minha vida em que eu tentei empreender. E eu falo tentei porque eu não consegui. Então eu comprei vários cursos, eu vi várias palestras, eu tentei muitas coisas. Mas naquele período eu não estava 100% focado em um determinado objetivo. Por mais que eu pensasse que aquilo não era para mim, que aquilo não dava certo, a real verdade era que eu não tinha foco, eu não tinha escolhido algo e seguido fazer aquele algo até dar certo. Então eu não estava determinada com aquilo de fato. Então foram meses muito duros, meses em que faltou as coisas, em que eu fiquei muito apertada, em que foi muito difícil para mim. Então eu decidi que no próximo ano seria diferente, que eu faria algo diferente. Aí que eu decidi, eu vou desaparecer por um ano e vou focar em um só objetivo. Para isso, primeiro eu precisei saber o que realmente eu queria, o que eu estava determinada a fazer até dar certo. Então, na minha mente, eu implementei essa ideia de que se eu focasse em 100% em algo, eu ia conseguir que aquilo desse certo na minha vida. Foi uma crença que eu tive por ter passado por um período em que eu não tive sucesso e que a única coisa que me faltou foi o foco. O verdadeiro foco ali 100%. Então foi isso que eu resolvi fazer. E a primeira coisa que eu fiz nesse período foi tirar as minhas redes sociais do meu celular. Então eu não tinha mais Instagram, eu não tinha mais Facebook, o YouTube era limitado a ver só conteúdos que agregassem valor, que fossem de desenvolvimento pessoal, e não era algo que eu estava ali sempre, eu via só até um determinado período. Naquele ano, bem no início do ano, eu troquei de número e consequentemente eu saí de grupos de WhatsApp, eu não tinha mais nenhuma conversa, não tinha mais amigos ali, nada que eu pudesse me distrair no WhatsApp. E aí foi o momento que eu literalmente me isolei de amigos, de lugares, de festas de aniversário ou qualquer outro convite do tipo. Durante esse período, como que era a minha rotina? Era como se eu estivesse no modo caverna, literalmente. Eu acordava super cedo, dormia super tarde. Eu fazia atividade física, eu me empenhava em estudar sobre o meu negócio e executar. Então, eu executava muito mais que estudava. E no meio de tudo isso, eu lia muitos livros de desenvolvimento pessoal. Todos os meses eu tinha que terminar algum livro de desenvolvimento pessoal. Também foi um momento em que eu mudei radicalmente a minha alimentação, cortando o açúcar da minha vida. Dediquei mais a frutas, verduras e saladas. E como eu já não tomava refrigerante, daí eu cortei o suco e tomei mais água. E por fim, isolada, sem nenhuma distração possível que pudesse me tirar do foco. Não vou dizer que foi algo fácil, que foi um processo instantâneo, foi um processo maravilhoso, gostoso de se viver, não. Foi algo muito difícil, algo muito duro para mim mesma. E eu posso garantir que você pode sim ter muitos benefícios com isso, mas também ter muitos malefícios, muitas coisas negativas dependendo da pessoa que você é. Mas nesse período você consegue encontrar tempo para direcionar a sua energia somente para o seu desenvolvimento. Não só o seu desenvolvimento pessoal, mas também o seu desenvolvimento físico. É um momento que você foque não só em buscar os seus próprios resultados financeiros, mas também o seu corpo e a sua saúde, a sua estética, ela melhora. Outro benefício que se tem é a clareza do que precisa ser feito. Isso fica muito claro. Isso ficou muito claro para mim. Eu sabia o que eu precisava executar. Faça chuva, faça sol, no momento feliz, no momento triste. Eu sabia quais eram as etapas, o que eu precisava estar na minha rotina, o que eu não podia falhar, o que eu tinha que fazer. Então, eu estava muito mais focada, eu sabia o que eu queria de fato. E esse foi o momento da minha vida em que eu mais me dediquei a me desenvolver de fato como pessoa. Foi o momento da minha vida também que eu mais tive conquistas. Foi como se eu tivesse que passar pelo deserto
para chegar a ter uma vida financeira melhor. Outro benefício é a criatividade que você desenvolve, as ideias que você tem para acelerar o processo. Tudo aquilo faz bem de fato para o seu negócio, para o objetivo que você quer alcançar. E agora vem os cuidados que você precisa ter no momento que você decidir desaparecer. E o primeiro deles é o impacto nas relações, nos amigos, nos relacionamentos que você possui hoje. Porque desaparecer não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, não é qualquer um que consegue, porque você tem que dar vários nãos. Você tem que ser frio com as pessoas e, inclusive, consigo mesmo. Muitas pessoas vão falar que você tá errado, que tá fazendo a coisa errada, e você não pode ter medo do julgamento. E o segundo ponto é sua saúde mental. Porque você vai ficar muito tempo isolado e isso pode te trazer tristeza se você ainda não aprendeu a conviver com a sua própria companhia, a viver em solitude. Então, nesses momentos, você não vai ter um vídeo para te alegrar, para você ficar ali rolando a tela do seu celular, você não vai ter um amigo para desabafar. Você vai estar sozinho e focado. E o seu lazer vai ser fazer o que tem que ser feito para alcançar o seu sonho. Então tudo isso você entende que não é pra gente fraca. Talvez você não aguente a pressão, talvez isso não seja para você. As pessoas levam tão ao extremo esse período que elas querem sempre ser assim, elas se acostumam com a ideia de se isolar. E no final desse período elas têm dificuldade de se reintegrar para o mundo normal. Então você não pode de maneira nenhuma ficar mais do que um ano isolado do mundo. Porque quantos atletas, eles investem ali sua carreira, se isolam e depois, quando eles se aposentam, eles não fizeram uma reserva financeira, eles não têm investimentos, eles não conseguem ficar no mesmo nível, o mesmo padrão financeiro nas suas vidas, eles não têm família, eles não têm amigos, eles não têm disciplina, eles engordam, eles vivem uma rotina totalmente errada, porque eles ficaram focados somente em uma área da vida e se isolaram do resto. Ou seja, eles não souberam dosar tudo isso. Então esse foi um breve relato da minha desaparição, o que você precisa se atentar, se você realmente consegue fazer isso, quais são os passos que você precisa dar. Acredito que ficou muito claro o que você precisa fazer e o que você precisa tomar cuidado e quando parar. A sua saúde mental ela é muito importante. Porque sem ela você não faz nada. Porque saber que algo pode funcionar perfeitamente para um e para outro não, isso te dá uma extrema clareza. Você precisa saber o que vai funcionar para você. E eu tinha percebido isso depois de ter passado 1 ano e 7 meses tentando construir algo. E eu só consegui de fato construir, eu só consegui de fato viver da minha renda, viver da internet, quando eu foquei 100% e me isolei de tudo e eu fiz um modo caverna na minha vida. Eu quero que você possa escrever nos comentários se você já fez isso e quais foram os resultados que você teve. Se você teve resultados positivos na sua vida, porque outras pessoas vão ler o seu comentário e vão se identificar com isso. Vai trazer clareza para elas também. Talvez vocês tiveram uma experiência diferente da minha. E eu quero agradecer por quem já é inscrito nesse canal. Estamos juntos nessa jornada de desenvolvimento pessoal. E até o próximo vídeo.